invadiu a história de novo por graça e misericórdia. Moisés estava no deserto cuidando lá de animais, não estava nem aí com o que Deus tinha falado com Abraão, Isaque e Jacó. A sarça ardia e não se consumia. Ele ficou impressionado. Peraí, o que está acontecendo? Que aquele arbusto não pega fogo. Quando ele tentou, pega fogo, mas não apaga. Quando ele tentou chegar perto, sai uma voz: Moisés, tira a sandália do pé, é terra santa, eu sou Deus, Abraão, Isaque, Jacó. Aí tem um diálogo sobrenatural entre Deus e Moisés, em Êxodo 3, 4, para resumir a história, Moisés foi chamado mesmo que ele não quisesse. Aí o Senhor, através de Moisés, naquele contexto todo do livro de Êxodo, manda 10 pragas e tira o povo do Egito, abre o mar vermelho, tira o povo do Egito, mantém uma nuvem de dia, porque estava calor que nem hoje, até pior, viu? Lá no deserto, lá, bem pior do que esse calor, tinha uma nuvem de dia, tinha uma coluna de fogo à noite, tudo isso por graça e misericórdia, lembra deles? Meio incrédulos, murmuradores, dados à idolatria, não tinha nada a ver com mérito humano. Deus estava cumprindo a sua palavra e cumprindo as suas promessas. Deus fez então uma aliança da graça com Abraão, Isaque, Jacó e com o povo de Israel. Nós costumamos dizer assim: olha, o período de Jesus é o período da graça, o período de Moisés é o período da lei. Sim, a lei foi dada por Deus e tinha propósitos, mas a lei nunca salvou ninguém. Mesmo no Velho Testamento era a graça de Deus. Quando alguém era salvo, era pela graça de Deus. A própria lei indicava que era graça. O pecador, crendo em Deus, se arrependia, um inocente animal morria no lugar do pecador, simbolizando Jesus. Então o inocente morria simbolizando Jesus. Também era pela graça no Velho Testamento. Pessoal, antes a salvação é pela lei. Não, ninguém nunca foi salvo pela lei. Então sempre foi pela graça ao longo da história. Então Deus, tendo essa aliança de graça com Abraão, Isaque e Jacó e a sua descendência, então o Senhor faz com o povo de Israel, agora no deserto, diante do Monte Sinai, o que é chamado a aliança do Monte Sinai. Eu vou citar, não vamos ler, está lá no livro de Êxodo, quando Moisés sobe por 40 dias no monte, depois desce, ele vê que o povo está na idolatria, antes de qualquer coisa ele já quebra as tábuas dos 10 mandamentos, e aí repreende Arão, sobe de novo na montanha, desce 40 dias depois com os 10 mandamentos, e o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Esse é o primeiro mandamento da aliança do Monte Sinai. Não é o mandamento mais importante. O mais importante na lei de Moisés é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. Esse é o mandamento mais importante, amar a Deus sobre tudo. E o segundo mandamento é amar o próximo como nós mesmos. Mas o primeiro mandamento da aliança no Monte Sinai é: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, porque Deus havia se manifestado pela graça e estava salvando pela graça. O verdadeiro Deus estava fazendo isso. Idolatria e envolvimento com demônios e coisas assim estava proibido logo de cara. E a gente sabe então que Deus fez essa aliança, e o simbolismo para essa aliança é casamento. Deus estava casado com Israel, é simbolismo, é linguagem figurada. Bom, séculos se passaram e chegamos, porque os séculos têm muitos detalhes, eu pretendo terminar o culto aqui no horário, os séculos se passaram, chegamos nos dias de Salomão. Salomão recebe sabedoria de Deus invejável. Se você ler o livro de Provérbios, é invejável. Se você ler Eclesiastes à luz do reino de Deus e da eternidade do reino de Deus, o livro de Eclesiastes é muita sabedoria. Mas qualquer pessoa aqui nessa igreja sabe que mesmo que nós não tenhamos recebido a sabedoria de Salomão, que não ia dar certo casar com 1000 mulheres, menos o homem mais sábio do mundo, parece que não sabia. Casou com 1000 mulheres, porque ele ficou muito rico,
ele tinha toneladas de ouro e prata. A cada acordo comercial entre reinos, entrelaçava as famílias reais com casamento. Era tanto acordo comercial, era tanto poder, era tanta situação, que Salomão acabou arrumando para si 1000 esposas. Não ia dar certo. Ele envelheceu, as esposas foram engabelando ele, imagina 1000 esposas, as esposas foram engabelando ele, ele construiu altares por toda Jerusalém e levou Israel para um nível de corrupção, de idolatria, de distanciamento de Deus muito grande. Deus levantou o profeta Aías para falar com Jeroboão primeiro. Jeroboão, por causa dos pecados de Salomão, eu vou dividir Israel em 2 reinos. O reino do norte com 10 tribos, a capital foi Tirza, posteriormente Samaria, e o reino do sul com Judá e Benjamim, que Benjamim estava misturado com Judá, ninguém sabia mais o que era Benjamim, referia-se a tudo como Judá, capital Jerusalém. E Deus fez promessas para Jeroboão I. Olha, se você me temer, mesmas promessas de Davi, você terá uma geração, uma genealogia de reis. Jeroboão não quis saber. Logo de cara, ele construiu um altar em Betel, outro altar em Dan, colocou 2 bezerros e disse, esses bezerros aí são os deuses que tiraram vocês do Egito. Ele já começou metendo o pé na jaca da idolatria, bem longe de Deus, porque ele tinha medo que o pessoal do norte fosse ao sul para o templo em Jerusalém e passassem a ser fiéis ao sul e não ao norte. Então ele inventou uma outra religião para ninguém ir para o sul, lá no templo de Jerusalém. Então o reino do norte, a partir daí, foi distanciando cada vez mais. Ali teve o rei Acabe, que perseguiu Elias, o rei Acasias, que perseguiu Elias até Elias subir aos céus. Depois teve Eliseu, teve profetas do Senhor lá, Amós, Oséias, Elias, Eliseu e possivelmente outros que eu não estou lembrando agora. Teve profetas do Senhor no norte, mas não adiantou nada. Então o Senhor passou a dizer por Isaías, Oséias, Miqueias e Amós, que num determinado momento eles estavam vivos nos mesmos anos, não em todos os anos, mas em vários anos eles estavam vivos juntos, e o Senhor os levantou para dizer: o império da Síria virá, vai dizimar o norte, vai matar o norte, vai destruir, vai escravizar o norte. E aconteceu no ano 722 que os assírios vieram, mataram muito, escravizaram, deixaram só os pobres na terra, muito pobres, povoaram o norte de Israel com assírios. Os assírios se misturaram com os pobres e nasceu os samaritanos. Por isso que os judeus tinham muito ódio dos samaritanos, porque era uma mistura de judeu com gentios, eles odiavam demais, tinham muitos preconceitos. E no ano 722 o norte de Israel foi dizimado, foi destruído. Se a linguagem figurada era casamento dessa aliança de Deus com Israel, que estava agora dividido em 2 reinos, então, na linguagem figurada, Deus divorciou do norte. Chega! Chega! Então, no ano 722, sobrou o reino do sul, o reino de Judá, capital Jerusalém. Nós temos que lembrar que antes da queda do norte, teve muitas décadas de reinado de Asa, de Uzias, com muitas obras, muitos desenvolvimentos, e pessoas do norte migraram para o sul, estavam misturados também. E os judeus de hoje não sabem de que tribo eles pertencem, com exceção de 15% dos ortodoxos, 15% da população lá de Israel são ortodoxos. Eles têm a genealogia, os demais não têm, ninguém mais sabe de que tribo era, mas sobrou o sul, misturou todas as tribos, gentios que se convertiam ao judaísmo, casavam também com os judeus, misturou, fez uma mistureba, sobrou o reino de Judá. O reino de Judá sobrou a partir de 722, e Jerusalém ia cair no ano 586. Presta bem atenção aí. De 722 a 586 são 136 anos. Desses 136 anos até a queda de Jerusalém, o reino de Judá não estava muito bem.
Mas os últimos 110 anos, desses 136 anos, o reino de Judá ia para o seu estado pior antes da queda de Jerusalém. São 55 anos de Manassés, mais os 2 anos de Amon, mais 31 anos de Josias. Josias voltou-se para Deus, mas o povo não. Os últimos 20 anos de Josias foram os primeiros 20 anos de Jeremias. E Jeremias já começa profetizando, lembrando que ele nem queria ser profeta, mas Deus o chamou e o forçou e ele não teve como fugir. As profecias de Jeremias, logo de cara, está denunciando quão longe o reino de Judá está de Deus. Então, 110 anos são 55 anos de Manassés, 2 de Amon, 31 anos de Josias, 11 anos de Jeoaquim, filho de Josias, mais 3 meses de Joaquim, neto de Josias, mais 11 anos de Zedequias, filho de Josias. Dá os 110 piores anos do reino de Judá antes que Jerusalém caísse, como Deus havia falado pelos profetas, principalmente por Jeremias, que os babilônios viriam, destruiriam o reino do sul, destruiriam o templo, eles seriam escravos por 70 anos no reino da Babilônia, no império da Babilônia. Se a linguagem figurada era casamento, para o norte Deus falou: me divorciei de vocês. Para o sul, não. Ele disse: eu não me divorciei de vocês. Vocês me abandonaram. Vocês vão ser escravos por causa das suas iniquidades, das suas transgressões, porque vocês me abandonaram. Eu mandei os profetas, vocês não ouviram. Eu apareci através dos profetas e vocês não ligaram. Vocês esqueceram que eu tenho poder para livrar. Vocês esqueceram que eu posso secar o mar, como ele havia secado o mar Vermelho. Vocês esqueceram que eu posso secar o rio, como ele havia secado o Rio Jordão quando Josué passou. Vocês esqueceram que eu posso escurecer o universo inteiro se eu quiser. Mas vocês não ligaram. Contudo, eu abandonei vocês por um breve momento, mais especificamente 70 anos na Babilônia. Com grande misericórdia eu vou recebê-los de volta. A grande misericórdia não é só que o reino de Judá voltou no ano 530 para Judá, 70 anos em relação ao primeiro exílio de Daniel, em relação à queda de Jerusalém são só 50 anos, 50 anos depois do terceiro exílio, então eles passam a voltar. A grande misericórdia não é só que voltaram, não é só que reconstruíram, não é só que nos dias de Neemias reconstruíram as muralhas. A grande misericórdia é que Deus, 300 anos antes dessa queda, os 350 anos, até mesmo os 300 anos antes de Isaías, já havia dito: o Messias vai nascer na tribo de Judá, na família de Davi. E, posteriormente, o Senhor disse, em Belém da Judeia, ele vai nascer ali, na cidade de Davi, Belém da Judeia. Então, se o Senhor desaparecesse com Judá do mapa, como que o Messias ia nascer no reino de Judá? Então, a grande misericórdia de Deus em preservar o sul, não é porque o sul era mais santo do que o norte, e nem o sul era mais santo do que nós. Deus preservou o sul para enviar Jesus, pois ele é a grande misericórdia de Deus para os judeus, para os palestinos e para o resto do mundo. A palavra de Deus diz: Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Então Deus preservou o reino de Judá para enviar Jesus. Quando Jesus chegou, e chegou a hora, presta bem atenção, ele tinha poder de parar a paixão de Cristo, mas não parou. A paixão de Cristo foi dura demais. Ele disse: a minha alma está triste até a morte. Foi dura demais. Ele inclusive orou: se possível,
afasta de mim esse cálice. Foi dura demais, mas ele não morreu como um covarde. Oh, não bate em mim, coitadinho. Oh, você não conhece meu pai, hein? Se eu chamar meu pai, você vai ver, hein? Não morreu assim. Morreu, ele foi obediente até a morte de cruz. Ele cumpriu a palavra do Senhor que diz: ofereci as costas aos que me batiam, porque ele foi espancado inúmeras vezes e cuspido antes de ser açoitado e antes de ser crucificado. Ofereci as costas aos que me batiam, estão me batendo, tenho poder de parar isso, mas não vou parar. Quer me açoitar, eu tenho poder de parar isso, mas não vou parar. Quer cuspir? Pode cuspir, eu não vou parar. Ofereci as costas aos que me batiam, o rosto aos que me puxavam a barba, não escondi o rosto dos que me afrontavam, dos que me insultavam e cuspiam em mim. Assim começou a paixão de Cristo, até que resultou também na crucificação, porque o Senhor havia preservado o reino de Judá, para que em Jesus ele fosse misericordioso para com os judeus, para com os palestinos e para com pessoas de todos os povos da terra. Nós vamos ver isso que eu acabo de fazer um resumo, nós vamos ver na Bíblia. Vamos ler a partir desse momento vários versos, se possível acompanhe ali. Vamos começar com Jeremias 3:8. Primeira parte do verso está falando do reino do norte, capital Samaria, 10 tribos. A segunda parte, reino do sul, Benjamim e Judá, capital Jerusalém. Jeremias 3:8. Quando por causa de tudo isso, dos pecados do reino do norte, por ter ela cometido adultério, eu despedi a rebelde Israel, o reino do norte, e lhe dei carta de divórcio. Deus falou: me divorciei do norte. Chega! Sobrou o sul, que era a mistureba, ou a mistura das outras, de todas as 12 tribos, a maior parte delas perdendo toda a identidade, ficando a identidade de Judá, e somente os ortodoxos sabem quem é de quem descende de quem, de qual tribo, os demais não sabem. Comecinho do Jeremias 3:8, eu despedi a rebelde Israel e lhe dei carta de divórcio. Se puder acompanhar aqui na tela, acho que não está podendo, né? Vi que a irmã dela, a traiçoeira Judá, esse é o reino do sul, não ficou com medo, mas também ela foi e se entregou à prostituição. A traiçoeira Judá significa que é o reino do sul, também longe de Deus, que a partir da queda do reino do norte no ano 722, teve ainda mais 136 anos, dos quais 110 anos foram os piores anos do reino do sul. Então o reino do sul não era mais santo do que o norte. O reino do sul não era mais santo do que nós. Nem nós somos mais santos do que o norte e do que o sul. Lembrando que Israel estava agora dividido em 2 reinos, reino do norte e reino do sul. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus preservou o reino do sul para usar de misericórdia para com pessoas de todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações. Isaías 54, verso 7. Estamos sem transmissão ali na tela, pastor Átila, Abediel, alguém pode mandar um recado aqui para mim? Isaías 54, verso 7. Por um breve momento abandonei você, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-la, ou receberei-a de volta. Por um breve momento abandonei você, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-los. Ou seja, Deus disse, o sul será escravo na Babilônia 70 anos, mas vai voltar, porque eu não me divorciei do sul. Não me divorciei, eu vou preservar o sul, apesar dos seus pecados, porque ali vai nascer Jesus, que é a misericórdia de Deus para os judeus, para os palestinos e para as pessoas de todos os povos e de todas as nações. A partir desse momento, nós vamos ler Isaías 50, onde o assunto ficará
cada vez mais claro. Vamos ler o verso 1, que é bem grande, Isaías 50, verso 1. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio que eu entreguei à mãe de vocês? Cadê a carta de divórcio que eu dei para Jerusalém, e com a qual eu a repudiei? Cadê a carta de divórcio? Quando o marido abandonava uma esposa, ainda que não era para abandonar, segundo a lei de Moisés, ele tinha que oficializar com uma carta. E o Senhor está perguntando: onde está a carta de divórcio que eu abandonei em Jerusalém? Onde está a carta que eu repudiei? E o verso continua: quem é o meu credor e quem eu os vendi? Porque quando um pai estava endividado, ele vendia os filhos para o credor por 6 anos. Os filhos trabalhavam de graça 6 anos, limpavam o nome no Serasa, aí os filhos voltavam. O Senhor disse: quem é o meu credor que eu estou devendo, que eu vendi vocês? Onde está a carta de divórcio? Eu nem divorciei do sul e nem vendi vocês. E o resto do verso continua dizendo: eis que vocês foram vendidos por causa das suas iniquidades, e a mãe de vocês, Jerusalém, foi repudiada por causa das transgressões de vocês. Então o que o Senhor estava dizendo é: o sul também me abandonou, mas eu não me divorciei do sul. Eu não vendi o sul escravos como se eu tivesse uma dívida para pagar. O sul vai passar pelo que vai passar por causa de suas iniquidades, das suas transgressões, mas eu não abandonei para sempre. É por um breve momento. Eles me abandonaram e eu os abandonarei por breve momento, mas eu vou trazer de volta. Com grande misericórdia eu vou trazer de volta. A grande misericórdia não é só que voltaram para a terra. A grande misericórdia não é só que reconstruíram o reino de Judá e Jerusalém e moraram de volta. A grande misericórdia era Jesus nascer no reino de Judá, na tribo de Judá, na família de Davi, em Belém da Judéia, para Deus usar de misericórdia para com os judeus, para com os palestinos e o mundo todo. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nos dias de hoje eu recebo tantas mensagens: ore por Israel, pela paz de Jerusalém, inclusive está na Bíblia que é para orar pela paz de Jerusalém, mas eu não vejo o mesmo peso no coração de orar pelos palestinos e as áreas menos evangelizadas do mundo, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo, não somente um povo, não somente uma etnia. Você quer saber? Deus ama também os palestinos. Você quer saber? Deus ama até aqueles agressores que degolaram crianças e fizeram coisas absurdas que eu não quero falar aqui, de tão horríveis que é. Deus continua amando. E eu não ficarei surpreso se alguns deles tiverem encontro real e pessoal com Jesus e serem mudados como foi mudado o apóstolo Paulo. Mas minha pergunta é: a igreja de Jesus quer orar para que os judeus tenham encontro real e pessoal com Jesus, para que os palestinos tenham encontro real e pessoal com Jesus, para que as áreas menos evangelizadas do mundo sejam evangelizadas, porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A gente parece que tem amor assim: eu amo mais esse, eu amo menos aquele, mas a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo. Eu não ficarei surpreso que Deus venha salvar talvez mais palestinos do que judeus, porque Deus tem feito isso na história. Mas em algum momento os judeus vão se voltar para Jesus, porque está na Bíblia. Vamos presumir que eles ganharam uma guerra. Sabe, que nem o mundo ocidental ganhou a guerra lá no Afeganistão, enquanto estava lá, estava ganhando a guerra e dominava o Afeganistão. No primeiro minuto que eles saíram do Afeganistão, o Talibã voltou. Vamos imaginar que eles ganharam a guerra e nunca mais eles terão problemas com seus inimigos. Ainda assim, do que adiantou ganhar a guerra? Essa Jerusalém é passageira, tudo isso é passageiro.
mas a salvação de Jesus não é passageira. Isaías 50, verso 1, eu não me divorciei de vocês. Eu não estava devendo e vendi vocês. Vocês foram vendidos por causa de suas transgressões e iniquidades. Não lerei o verso 2 e 3, mas vou citar. Será que eu não tenho mais poder para livrar? Quando eu chamei vocês através dos profetas, vocês não quiseram saber? Será que eu perdi o poder de secar o mar, cercar rio? Verso 3, será que eu não posso escurecer o universo? Mas Deus preservou Judá, não porque Judá era mais santo do que o norte, nem mais santo do que nós, e nem nós, os povos das nações, somos mais santos que o reino do sul e o reino do norte. Nós não somos. Deus preservou o sul para enviar o Salvador e salvar pessoas de todos os povos, de todas as nações. Isaías 50, verso 4 em diante. Agora o Senhor está falando do Messias. Poderia cumprir na minha vida e na sua vida, mas só que o texto está falando do Messias, não está falando de nós. Isaías 50, verso 4. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Deus pode dar para mim e para você, mas o texto aqui está falando do Messias. Ele me desperta todas as manhãs. Jesus é uma das pessoas da Trindade. Ele humilhou-se no tempo, no espaço, se tornando homem, Deus, homem, homem, Deus, mas humilhado no tempo, no espaço. Contudo, ele não perdeu a unidade com o Pai, com o Espírito Santo na Trindade. O Pai o despertou toda manhã para ensiná-lo. E ele disse, o meu ensino é ensino do Pai. As minhas obras, os meus milagres, são milagres do Pai, dado a unidade na Trindade. Ou seja, ele até disse, eu não faço nada que eu não vejo meu Pai fazendo. Em cada um daqueles milagres, em cada um daqueles ensinos, Jesus estava em plena unidade com Deus Pai, com Deus Espírito Santo. Ele disse, ele me acorda todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Verso 5, o Senhor Deus me abriu os ouvidos, eu não fui rebelde, eu não me retraí. Só tem um que não foi rebelde na história, é Jesus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o Senhor Jesus, que é santo, porque Deus é santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele tornou-se homem santo. É o Cordeiro imaculado de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi rebelde, Filipenses 2. Foi obediente até a morte e morte de cruz. O texto está falando do Messias. O texto não está falando do reino do sul, que era traiçoeiro, rebelde como o norte. O texto não está falando do norte. O texto não está falando dos povos, das nações. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O texto está falando do Messias, o santo que morreu por nós naquela cruz e morreu com determinação. Foi duro, mas morreu determinado. Não ficou chorando, você não conhece quem é meu pai, vou chamar meu pai para me ajudar. Ele até disse, se eu orar ao Pai, ele manda legiões de anjos. Ele aguentou firme, nele cumpriu-se Isaías 50, verso 6, é o início da paixão de Cristo. Ofereci as costas aos que me batiam. Ele tinha o poder de parar a paixão de Cristo. Vocês estão me batendo, querem me açoitar, não vou parar. O rosto aos que me arrancavam a barba. Estão me batendo, querem me açoitar, arrancar meu cabelo, arrancar minha barba, não vou parar. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Por isso que Deus preservou o reino de Judá, para enviar Jesus, que morreu pelos pecados dos judeus, dos palestinos, pelos nossos pecados e os pecados de pessoas de todos os povos e de todas as nações. Lucas 9, 51. Lucas 9, 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante firme resolução de ir para Jerusalém.
Lucas 9:51. Chegou a hora de ir para Jerusalém, aonde iam bater nele, açoitá-lo, afrontar, insultar, cuspir, crucificar, matar. Firme resolução no rosto: eu vou para Jerusalém, porque ele é a grande misericórdia de Deus para os judeus, palestinos e pessoas de todos os povos. Aí Lucas falou, passou a relatar várias parábolas, ensinos e situações de Jesus e voltou ao assunto em Lucas 18. Lucas 18, verso 31, vamos ler até o 33. Lucas 18, 31 até o 33. Chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Tudo o que está escrito é: vão me bater, vão me açoitar, vão me insultar, vão cuspir em mim, vão me crucificar, vão fazer o que está em Isaías 50, verso 6, depois vão me crucificar, como está no Salmo 22, vão zombar de mim, como também está no Salmo 22, vão sortear minhas roupas, como está no Salmo 22, vão passar balançando a cabeça na cruz e dizer: salvou os outros, salva a si mesmo, como está no Salmo 22, vão me crucificar, como está em Isaías 53, e muitos outros detalhes. Estamos indo para Jerusalém e vai se cumprir a palavra dos profetas. Lucas 18, 32. Ele será entregue aos gentios que vão zombar dele. Ofereci o rosto aos que me afrontavam, ofereci o rosto aos que me zombavam. Ele será entregue aos gentios que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Isso aqui é Isaías 50, verso 6. Ofereci as costas aos que me batiam, o rosto aos que me arrancavam a barba, não escondi o rosto dos que me afrontavam ou insultavam e me cuspiam. Esse é o início da paixão de Cristo. Isaías 50, verso 6. Posteriormente vem a crucificação, como está em outros textos. Então Jesus, para resumir a história, foi preso. Foi levado então até a casa de Caifás. Caifás perguntou, ele estava quieto, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Ele só respondeu Caifás, Pilatos e as mulheres que lamentavam quando ele corria, levava a cruz, ele não falou mais nada, como ovelha muda foi levado ao matadouro. Então ele estava em silêncio e Caifás estava perturbado que ele estava em silêncio e fez a maior pressão. Tu és o Cristo, o Filho de Deus? Ele respondeu: sim, eu sou. E vocês verão o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso. O que Jesus estava dizendo: sim, eu sou. Está cumprindo agora as profecias, está cumprindo agora a paixão de Cristo, mas vai cumprir também a exaltação. Eu voltarei a estar na Trindade, como ele estava na Trindade, mas num estado de humilhação. Eu voltarei a estar na Trindade, nas regiões celestiais, com a mesma glória que eu tinha junto do Pai antes da fundação do mundo. Sim, eu sou, e vocês verão o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso vindo nas nuvens com grande poder e glória. Jesus disse para Caifás: a paixão de Cristo está acontecendo, mas vai passar. Eu estarei exaltado na Trindade com a mesma glória que eu tinha antes da fundação do mundo, em outras palavras, segundo o seu ensino, e vou voltar em grande poder e glória. Não tinha mentido, era verdade. Mas eles gritaram: blasfêmia, blasfêmia. Não era blasfêmia, era verdade. E se fosse mentira, não era crime segundo o Código Civil. E eles do Império Romano. E começaram a gritar: blasfemou, blasfemou. A partir daí começa Isaías 50, verso 6. Mateus 26, versos 67 e 68. Mateus 26, versos 67 e 68. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele.
não escondi o rosto dos que me insultavam e me cuspiam. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele. Ofereci as costas aos que me batiam. Ele tinha poder de parar a paixão de Cristo, mas não parou. Mateus 26, 67 e 68. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele. E outros o esbofeteavam, dizendo: profetize para nós, ó Cristo, quem foi que bateu em você. Agora, dizendo que ele tinha blasfemado e não era blasfêmia, levaram até Pilatos. A justiça funcionava desse jeito. O governador que julgava as causas não tinha, assim, todo um processo, aí o juiz assinava a sentença. Segundo o Código Civil, o governador decidia, levou lá para Pilatos. Pilatos bateu o olho ali na situação, falou: aqui não tem crime. Se ele blasfemou ou não blasfemou, isso não tem nada a ver com o Código Civil do Império Romano, aqui não tem crime, vou lavar as mãos. Mas diante da pressão, ele soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e crucificar Jesus. Ofereci as costas aos que me batiam. Estão me batendo, estão cuspindo, querem me açoitar? Pode açoitar. Depois quer me crucificar? Pode crucificar. Sabe por quê? Porque o reino de Judá foi preservado para que o Messias nascesse em Judá e morresse pelos pecados do mundo, para que judeus, palestinos e o resto do mundo fossem salvos. Quando orarmos por Israel, nós temos que orar pela salvação dos judeus e dos palestinos. E nós temos que orar pelas áreas menos evangelizadas do mundo. Nós não estamos falando de aprovar ideologias que não estão na Bíblia. E nem estamos falando de aprovar atos horríveis de terrorismo. Não é nada disso. O que é errado é errado. Mas nós temos que lembrar que Deus preservou Judá para salvar pessoas de todos os povos, inclui os palestinos. Deus amou o mundo de tal maneira. E temos que lembrar também que não adianta amar Israel, Israel não tem o Messias, que Israel não passará a eternidade com Deus enquanto não receber Jesus como Senhor e Salvador. Não adianta ser país desenvolvido, ter patenteado tantas coisas na área da ciência, tá fazendo o deserto virar floresta, está tirando água do mar Mediterrâneo e se tornando em água doce. Um país muito desenvolvido, sem Jesus não está salvo. Salvação não é pelo desenvolvimento tecnológico ou da ciência ou do desenvolvimento de um país. A salvação é através de Jesus. Eu tenho dito para os irmãos: vocês amam Israel? Vocês estão orando para eles encontrarem o Messias? Que vocês não estiverem orando, você pode ser a pessoa mais rica do mundo, você pode ser o Elon Musk, que produz satélites, tem uma internet aí por satélite, só a empresa dele tem isso, e funciona bem, é carinha para comprar o aparelho, mas você pode estar na Amazônia, no fim do mundo, que a internet pega pelos muitos satélites do Elon Musk, mais os foguetes e mais aviões. Se você tiver dinheiro, você vai até Marte com os foguetes dele, mas se ele não tiver Jesus, ele não está salvo. E aquela irmã simples da igreja pentecostal, que não sabe nem ler e escrever, recebeu Jesus, vai passar a eternidade com Deus. É isso que nós temos que saber. Orar por Israel é orar também pelos palestinos, é orar pelos nossos parentes que não têm Jesus, para que eles tenham um encontro real e pessoal com Jesus. Mateus 27, 26. Então Pilatos, Mateus 27, 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Ofereci as costas aos que me batiam, a barba ao rosto aos que me puxavam a barba, não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Tendo então Pilatos dado a ordem, açoitaram Jesus, levaram Jesus para o pretório, tiraram a roupa de Jesus, colocaram um manto vermelho, uma coroa de espinhos, uma vara simbolizando o cetro de poder de um rei, ajoelhavam diante de Jesus, zombando, diziam: salve, rei dos judeus. Pegaram a vara, batiam na cabeça dele
E não diz que batiam devagarzinho. Batiam na cabeça dele com a coroa de espinhos. Ele tinha poder de parar, mas ele não parou. Porque Deus havia preservado o reino de Judá para enviar Jesus para salvar judeus, palestinos e pessoas de todos os povos. Amar Israel, irmão, é lembrar de João 3, 16, 17. Deus amou o mundo de tal maneira, é Israel e o mundo todo, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Mateus 27, 30 a 31. E cuspindo nele, como está em Isaías 56, ofereci 50, verso 6, ofereci o rosto aos que me afrontavam e cuspiam em mim, e cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na cabeça dele. Verso 31, não diz que batia de leve, tá? Não diz que batia de leve. Não diz que todas as pancadas que Jesus recebeu foi pancadinha. Não diz disso. Ele foi tão espancado, fora a noite, que ele não dormiu, que ele não conseguiu levar a cruz. Quando a pessoa é espancada, a pessoa fica mole e sem forças, ele não conseguiu carregar a cruz. Depois de terem zombado dele, Mateus 27, 31, depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto, o vestiram com suas próprias roupas, então o levaram para ser crucificado. Isaías 56 é o início da paixão de Cristo. Ofereci as costas aos que me batiam, a barba o rosto aos que me arrancavam a barba, não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim, e me crucificaram, mais especificamente, Salmo 22, Isaías 53, Zacarias 14, e me crucificaram. Judá foi preservado para que Jesus morresse pelo pecado da humanidade. Quem não tem Jesus não está salvo. Pode ser Israel, pode ser desenvolvido, pode transformar o deserto em floresta, pode pegar água do Mediterrâneo e botar água doce na casa de todo mundo. Se não tiver Jesus, pode ter sistema antimíssil desenvolvido, pode ganhar a guerra. Se não tiver Jesus, não está salvo. Amar Israel é lembrar que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Não é orar só por um, é orar para Deus salvar judeus, palestinos, salvar pessoas de todos os povos. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Voltamos a Isaías 50, já estou terminando. Lembra quem é Jesus. Ele é um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade. Ele é eterno, porque o Trino Deus é eterno, Criador dos céus e da terra. Ele é santo. Não tem como discutir com Jesus e vencer o argumento. Não tem como acusar Jesus e ter base na acusação. Não tem como vencer Jesus. Lemos assim Isaías 50, verso 7. Porque o Senhor Deus me ajuda. O texto fala do Messias aqui. Por isso não serei humilhado. Na paixão de Cristo, sim, mas não para sempre. Ele está exaltado à direita do Deus Todo-Poderoso e voltará em grande poder e glória. Por isso não serei humilhado. Por isso eu fiz o meu rosto como uma pedra. Sei que não serei envergonhado. Profeticamente, Isaías estava dizendo que o Messias dizia, quer bater, pode bater. Quer arrancar o cabelo, pode arrancar. Quer puxar a barba, pode puxar. Quer cuspir, pode cuspir. Quer açoitar, pode açoitar. Quer crucificar, pode crucificar. Ele tinha poder para parar. Mas ele veio e Judá foi preservado para ele nascer em Judá para ser o Salvador do mundo. Verso 8, Isaías 58. Perto está o que me justifica. Quem ousará entrar em litígio comigo? Compareçamos juntos diante do juiz. Quem é o meu adversário que se aproxime de mim? Quem é o adversário de Jesus? Quem é o adversário do Criador dos céus e da terra? Quem é o adversário do Todo-Poderoso que venceu a morte?
Quem é o adversário daquele que, se tivesse dado uma ordem para legiões de demônios irem para o abismo, como foi no caso da libertação do gadareno, todos iam para o abismo. Quem pode enfrentar Jesus? E quem enfrentou ficou velho e morreu. É o próximo verso. Isaías 50, verso 9. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem poderá me condenar? Eis que todos eles envelhecerão como a roupa, e a traça os comerá. Pilatos, Herodes, os soldados que zombaram, toda a tropa de soldados romanos que colocaram a capa, que colocaram a coroa de espinhos, que bateram na cabeça dele, todos morreram e a traça comeu. Jesus está vivo. Agora, estou falando de Jesus aqui, irmão. Estou falando do amor de Deus, preste bem atenção. Sabe, todos aqueles que mataram Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira, inclui eles. Quando Jesus diz, perdoa, não sabe o que fazem, inclui eles. Não está escrito em lugar nenhum, mas eu estou indo para o céu com essa expectativa. Eu vou encontrar um daqueles soldados que recebeu Jesus. Porque Jesus orou, Pai, perdoa, não sabe o que fazem. Não está escrito no Novo Testamento. Não está escrito nos escritos dos pais da igreja do século II. Não está escrito em lugar nenhum. Mas eu estou duvidando que o Pai não tenha respondido a oração de Jesus. Pai, perdoa, não sabe o que fazem. Eu vou chegar no céu, quer saber quem é o soldado aqui que matou Jesus, que depois foi salvo. Porque eu penso que pelo menos um deles foi salvo. Você quer? Porque Deus amou o mundo. Presta bem atenção. É difícil de entender o amor de Deus. Sabe, esses terroristas que degolaram bebês, fizeram coisas horríveis, difícil até de falar, com as mulheres e com os cadáveres das mulheres. As mulheres já estavam mortas quando eles fizeram coisas horrorosas. Eu não ficarei surpreso que Deus venha salvar um deles. Que Deus amou o mundo de tal maneira. Você pode ter um parente, você está pensando, aquele parente é caso perdido. Seu parente poderia ser terrorista do Hamas, que Deus ainda poderia salvar essa pessoa. Se você ama Israel, passe a orar pela salvação dos judeus, porque não adianta ganhar guerra, irmão. Não adianta ser rico, ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Você podia ser aquele jogador de tênis, meu filho acompanha os campeões aí do tênis. Ele diz, pai, sabe aquele ali? Nem sei pronunciar o nome do homem lá, mas ele diz, ele ganha 15 milhões por mês. Eu nem perguntei se era em dólar ou em real, mas se for em real, está valendo, vai dar uns 5 milhões de dólares por mês. Ele ganha 15 milhões por mês. Sabe aquele outro, pai? Não adianta ganhar o mundo todo e perder a alma. Não adianta. Sabe a parábola do rico e do Lázaro? No fim das contas, quem é o rico? É o Lázaro, que mendigava, que não tinha nem condição de trabalhar, talvez tinha problema físico, só conseguia viver mendigando, mas temia Deus e recebeu a salvação do nosso Senhor Jesus. Nessa manhã aqui, irmão, queria orar de todo o nosso coração pela salvação dos judeus, dos palestinos, pela paz de Jerusalém, sem partidarismo no nosso coração, porque mesmo que Israel vença a guerra, sem Jesus não venceu nada. E quando nós estivermos orando, irmãos, vamos lembrar nos nossos parentes, amigos que ainda não conhecem Jesus, ou precisam ser mudados pelo Senhor e pela sua palavra. Vocês topam orar de todo o coração? Amém? Porque tem um outro jeito de orar. É orar como se nós fôssemos cristianismo cultural. É um cristianismo histórico-cultural. Mas não tiveram encontro real e pessoal com Jesus. Aí reza, faz isso, faz aquilo. Não é igual, né, irmão? Quando a gente conheceu Jesus, a gente dá uma esgoelada. Senhor, misericórdia. Precisa ter salvação em Israel. O Senhor precisa visitar esse povo que nem o Senhor visitou Jacó. Misericórdia. O Senhor é soberano, o Senhor sabe quantos vão morrer. Mas misericórdia dos palestinos. Você sabia que 1% de Israel confessa Jesus como Senhor e Salvador? Entre eles tem muitos estrangeiros.
nem todos são judeus convertidos, e entre os palestinos de Gaza tem crente, que décadas atrás vários vieram aqui no Sim Israel, no Sim Ismael, crentes da faixa de Gaza já estiveram nessa igreja pregando e testemunhando. E eles estão lá no meio dos mísseis e tudo. Deus amou o mundo de tal maneira, inclui eles. Vamos orar de que jeito? Cristianismo cultural ou vamos orar de todo o coração? Levanta a mão aí. De todo o coração? Quero chamá-los para vir à frente, inclusive os diáconos. Em seguida, a pastora Hilda já vai ministrar a ceia. Vocês vão ficar aí mesmo, tá? E quem tomou ontem para tomar de novo, não tem nenhum problema. Amém? Vamos orar? Todo mundo em pé? Amém? Comece a fazer a sua oração, feche os olhos, eu também estou de olho fechado. Comece a clamar pelos judeus, pelos palestinos, pelos seus parentes que não têm Jesus. Às vezes o seu parente é rico, não é? Mais rico do que você, tem um carrão, uma casona, mas se ele não tiver Jesus, ele não tem eternidade com Deus. Talvez o seu parente não é tão rico, mas é aquele pobre orgulhoso, não tem nem dinheiro e nem Jesus. Ora para Deus quebrar o coração dele, ele tem um encontro real e pessoal com Jesus. Ora para Deus também nos converter, para que o nosso amor a Israel seja um amor genuíno à luz das Escrituras e não com partidarismo, e não confundindo as coisas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Por favor, faça sua oração, mas sobe mais a voz aí. Grita mais aí. Você está desesperado, o seu parente não tem Jesus. Você está desesperado, faz um clamor por Israel. Faça um clamor pelos seus parentes, como se fosse o último dia de vida deles. Eles têm que ter um encontro real e pessoal com Jesus. O Senhor disse que nós clamaremos e o acharíamos quando nós o clamasse de todo o coração. Tem a opção de orar meio cristianismo cultural, histórico, tem a opção de derramar o nosso coração diante do Senhor. Derrama o teu coração diante do Senhor agora. Clama o Senhor de todo o coração, pelos seus parentes, pelos judeus, pelos palestinos. Que o Espírito Santo agora te dê liberdade de oração, liberdade de clamor, liberdade de adoração, para você ver o poder de Deus na sua vida e na vida da sua família. Pai amado, nós colocamos os judeus desenvolvidos, ricos e poderosos, mas ainda não têm Jesus. Que adianta eles ganharem uma guerra? Sem Jesus não tem perdão de pecados, sem Jesus não tem vida eterna. Judá foi preservado para que o Messias viesse, salvasse judeus, salvasse palestinos e salvasse pessoas de todos os povos e de todas as nações. Salva os judeus, salva os palestinos, salva pessoas das nossas famílias que não conhecem Jesus, salva o nosso país, salva pessoas da nossa cidade. Derrama do teu poder, derrama da tua unção, glorifica o teu nome. Nós oramos, Senhor, no poderoso nome de Jesus. Amém.